Pessoal, continuando então a aula de painel de controle, tem uma coisa que eu não expliquei na primeira parte, é quando a gente abre o painel de controle, ele pode estar sendo mostrado os ícones dessa forma. Tá? O meu não mostrava porque eu já tinha configurado ele para mudar o modo de exibição. Tá? O modo de exibição é aqui, ó, no lado esquerdo, ele tem um menu aqui no lado esquerdo da janela. Então, para a gente ver os ícones, todos os ícones que tem, que nem a gente viu na parte anterior, eu tenho que clicar aqui, tá? Alterar para o modo de exibição clássico, tá? Que ele é baseado no modo de visualização do Windows 98, tá? Fica bem melhor, por quê? Porque os ícones vêm todos separados e eu posso ir direto no item que eu quero configurar. Então, se eu colocar aqui o modo de exibição por categoria, ele vai separar as categorias e dentro dessas categorias tem alguns ícones. Por exemplo, todos os itens de manutenção, aí são estes aqui, ó. Então, se eu voltar aqui e botar modo clássico, tá aqui alguns itens também. Mesma coisa, né? Sistema, manutenção, certo? Então, a gente vai deixar sempre esse modo de exibição, ok? Vamos fazer os exercícios, tá? Começar a aula com os exercícios sobre a primeira parte, né? Então, vamos ver aqui, ó, número 1. Né, dá pause quem quiser fazer, e quem não quiser fazer eu vou continuar, né, conforme a gente já está combinado. Então, primeira coisa, acesse o painel de controle e deixe no modo de visualização como ícones. Foi o que eu acabei de explicar, né? Modo clássico, dessa forma aqui. Número 2, acesse a opção teclado e altere a taxa de repetição de letra para lento. Como é que a gente faz isso? Painel de controle, teclado, e a taxa de repetição a gente vai deixar lento, ok? Quando eu pressionar uma tecla e ficar segurando, ele vai repetir de forma bem lenta, né? E vou dar um aplicar aqui. Vamos ver o número 3. Ainda na janela teclado, altere a repetição do cursor para médio. Então, repetição do cursor. Anota, gente. Vocês viram que quando abre uma janela do painel de controle, ele não fica aqui embaixo, na barra de tarefas? Ele não fica porque são configurações, né? Então não é uma janela uma janela que o usuário está utilizando para uma função dele. Ele está configurando algo do computador. Geralmente essas janelas de propriedade aqui não ficam na barra de tarefas, tá? Algumas ficam, outras não, certo? Então, número 3 era alterar para o médio, né? A taxa de intermitência do cursor já está no médio, né? Deixar bem no meio aqui, certo? Número 4, vá na opção mouse e coloque rastro no ponteiro. Altere também a velocidade do ponteiro. Então, vamos alterar, né? Mouse. Eu vou colocar rastro. O rastro fica na aba opções do ponteiro. Rastro, né? E também a velocidade do ponteiro. Onde é que era a velocidade? Aqui também. Botar modo rápido. Aplicar. Certo? Meu mouse está bem rápido. Ok? Então eu vou tirar o rastro aqui porque eu particularmente não gosto. Eu vou deixar aqui um pouco mais devagar o ponteiro do mouse. Ok? Vamos lá então. Continuar com os ícones que nós não vimos na primeira parte da aula. Tá? Então, dando continuidade. A gente viu mouse, teclado, adicionar e remover programas, né? E sons também, né? Então vamos ver os outros ícones. Um ícone muito importante, opções de energia, né? O que é isso? Opções de energia elétrica, né? Forma que a gente pode economizar energia elétrica no computador. Tá? A primeira coisa que aparece aqui na aba esquemas de energia são esquemas próprios do Windows. Tá? No meu caso aqui é um notebook, então ele mesmo já colocou aqui portátil, laptop, tá? Aí se eu tiver com o computador ligado na tomada, ele vai desligar o meu monitor em 15 minutos e os meus discos rígidos em 30 minutos. Se eu estiver usando baterias, para economizar a bateria, ele vai desligar minha tela em 5 minutos e o meu HD em 5 minutos. Certo? Eu posso manipular isso aqui conforme eu queira. Eu quero que desligue só depois de 1 hora. Ok, pode desligar depois de 1 hora. Eu vou aplicar, certo? Discos rígidos é como se ele colocasse em modo suspenso, tá? Ele vai desligar o HD.
Se o HD está ali, o computador está ligado. Quando ele desliga o monitor, o computador continua ligado. Tá? É a mesma coisa que proteção de tela, a gente pode comparar. Porém, a proteção de tela deixa o monitor ligado também, com uma tela preta com alguma imagem ali fazendo alguma animação. Só que essa opção aqui de energia, ele desliga mesmo o monitor. Tá? Então, proteção de tela, ele economiza energia do monitor. O monitor permanece ligado e esse aqui, ele desliga totalmente o monitor passa a não consumir mais energia elétrica. Tá? E os discos rígidos também, tá? Que eles consomem bastante energia. Tá? Alarmes, isso aqui é no caso de notebook, tá? Quando a bateria tiver só 10% de energia, ele vai me avisar antes de desligar o computador. Medidor de energia, no caso também é só para notebooks, né? Então ele me mostra aqui está 100% porque eu estou com a fonte ligada na tomada. Aqui na aba avançado, eu posso escolher se eu quero mostrar na barra de tarefas ou não, né? Ele vai me mostrar aqui, ó, opções de energia, eu posso alternar, né? Por padrão ele fica sempre desmarcado. Esse botão aqui é muito importante. Aquele botão que a gente usou lá na terceira aula para ligar o computador, que tem aí na frente do seu gabinete, ele tem a função de desligar o computador também, tá? A gente está usando, se eu apertar aqui agora o meu botão do notebook de ligar e desligar, né? Ele vai desligar o computador automaticamente, tá? Mas eu posso dar outra função para esse botão. Por exemplo, nada a fazer, quando eu apertar ele não vai desligar, tá? Ele só vai desligar se eu for aqui no menu iniciar, desligar o computador. Ou posso também perguntar o que fazer. Tá? Eu vou aplicar aqui e vou apertar o botão no meu notebook de desligar. Não, detalhe. No caso, aqui vai dar um pouquinho diferente, não é no meu notebook, porque é uma máquina virtual, né? Então, deixa eu ver se vai enviar sinal de desligamento. É como se eu apertasse o botão de ligar aí no notebook, no computador de vocês. Sinal de desligamento, olha, me perguntou o que eu quero fazer, se eu quero reiniciar ou se eu quero desativar. Tá, eu vou cancelar aqui porque a gente está no meio da aula, né? E se eu colocar aqui desligar e aplicar, quando eu apertar ali enviar sinal de desligamento, é como se eu apertasse o botão no computador. Aí ele vai desligar diretamente, sem me perguntar nada. Ok? E hibernar, né? O que é hibernação, né? Quando o computador hiberna, armazena no disco rígido que está na memória e em seguida é desligado. Quando o computador está em hibernação, retorna ao estado anterior. Ou seja, o computador dorme, né, salva tudo que a gente fez no HD, apaga a memória, apaga tudo, e quando a gente liga de novo, ele retorna como estava antes o computador, certo? Porém, ele ocupa um espaço, né, para esse recurso. Então, se a gente ativar ele vai ocupar algum espaço no HD. Se o seu HD é pequeno, não recomendo utilizar isso aqui, certo? Então é bem importante essas opções de energia. Outro ícone bastante interessante que a gente vai ver aqui, contas de usuário, né? Bastante importante também, né? Ele é o que controla as contas de usuário. Por exemplo, eu estou em casa e minha irmã usa, o meu filho usa, né, minha sobrinha usa, e eu não quero que eles tenham acesso aos meus documentos, também as minhas configurações, que alterem a minha área de trabalho. Então a gente pode criar uma conta para cada um, ok? Então vamos fazer o seguinte, aqui por exemplo, ó, eu tenho a minha conta e a conta convidado que está desativada. Eu vou criar uma conta nova aqui. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui em criar nova conta e vou colocar aqui um nome de alguém, Maria, né? Vou avançar, isso aqui é um assistente. Isso aqui é muito importante, escolha um tipo de conta. Administrador do computador, ele pode fazer várias coisas no computador em relação à administração. O que é administrador? É alguém que domina sobre o computador, que tem direito de fazer várias coisas no computador, né? Então tem que ter muito cuidado. Minha sobrinha tem 10 anos, não sabe, né, mexer. Ela vai lá e apaga um arquivo do Windows, por exemplo, e o meu computador não liga mais, né? Por quê? Porque ela era administradora do computador
e danificou o sistema operacional, né? Porque ela tinha o direito de administrar o computador. Então a gente pode colocar aqui limitado. Ela pode só alterar coisas dela, né? Área de trabalho dela, documentos dela, né? Arquivos criados por mim, ela só pode exibir, não pode alterar nada, né? Com a minha permissão, obviamente, né? E alterar ou remover a senha dela, ok? Então tem que ver aí qual é a sua necessidade. Se achar que ela pode mandar no computador, administrador, se não, limitado. E vou criar a conta. Tá? Apareceu aqui na lista, né? Então eu quero alterar essa conta. Eu quero alterar, colocar uma senha para ela, por exemplo. Quero trocar a foto dela, né? Então eu vou clicar aqui em alterar uma conta. Detalhe, só administradores do computador podem alterar uma conta, ok? Então, alterar conta, Maria. Eu quero alterar o nome, né? Maria Silva, né? Alterar nome, ó, ficou mais completo. Criar uma senha. Então, vou digitar uma senha para ela. 1, 2, 3, digitar de novo, 1, 2, 3, e aqui, caso ela esqueça, né? A gente sabe, né? Número 1, 2, 3, né? Por exemplo, a gente não vai colocar aqui a resposta, né? Vou botar só número. Criar senha, certo? E alterar a imagem, né? Vamos botar uma coisa mais feminina aqui, no caso, Maria. Vou botar aqui um peixinho, né? Alterar a imagem. Não alterou? Alterou, certo? E o tipo de conta, né? Aqui eu posso alterar também, cara, me arrependi, ela pode ter direito a tudo, eu posso vir aqui e alterar. Então, como é que a Maria vai entrar no computador dela, né? No perfil dela? Tem um botão aqui, deixa eu fechar essas janelas. Por exemplo, olha a minha área de trabalho aqui, tá? Esse aqui é o usuário Matheus. Tem esses ícones, tem esse plano de fundo, tem essa cor aqui no estilo do sistema. E eu quero logar como Maria. Tem duas formas de fazer isso. Eu reiniciando o computador, né? Desligar, reiniciar, e ela vai entrar de novo. Ou para nosso caso aqui, para eu não ter que desligar o computador, tem um botão aqui, fazer logoff. Logoff é o que? É sair de um usuário e entrar com outro na máquina sem desligar o computador, tá? Tem dois botões aqui. Fazer logoff, ou seja, vai fechar toda a minha sessão, vai fechar meus programas, meus arquivos, tudo que eu tiver aberto, e vai pedir para eu logar de novo com o meu usuário ou com o usuário de outra pessoa. Ou trocar o usuário, o que ele faz? Ele vai entrar na conta de outra pessoa sem afetar o meu perfil, tá? No caso, trocar o usuário, tá? Meus dados estão ali salvos, ainda estão abertos, ó. Pode ver que ele ainda está em execução. E aqui tem um novo usuário, Maria Silva. Essa tela aqui é a tela de logon, quando a gente liga o computador, tá? Que nós vimos lá na terceira aula. Agora, toda vez que iniciar o computador, ele vai me perguntar qual usuário que eu quero entrar. Isso aqui é a tela de logon, o perfil que eu vou entrar no sistema operacional. Vou colocar aqui Maria Silva e a senha que nós criamos, 1, 2, 3. E dar um Enter, ou clicar aqui na seta verde. Detalhe, se eu esqueci a senha, eu clico aqui, né? Dica da senha. Certo? Como é a primeira vez que eu vou logar, ele vai demorar um pouquinho até criar, né, a pasta meus documentos da Maria, né? Criar o perfil dela na área de trabalho, enfim. Certo? Então a minha tela de logon agora tem mais de um usuário. Ele vai me perguntar qual usuário que eu quero entrar. Detalhe, se eu tiver só um usuário na máquina e esse usuário tiver senha, né, ele não vai entrar no sistema operacional. Só vai entrar se eu colocar a senha. Tá? No meu caso não tem senha, então o meu entrou direto, né, que nós vimos lá na terceira aula. Ó, aqui criou um novo perfil, ó. Tá com estilo padrão, tá com o plano de fundo padrão e alguns ícones de programas básicos que eu instalei, né? Então ela vai vir aqui, né, propriedades, e vai configurar conforme ela quer, a área de trabalho, os meus documentos dela, ó, tudo próprio dela, ok? Então assim que eu crio um usuário para o computador, certo? Eu vou fazer logoff, agora eu vou fazer logoff de verdade, eu vou fechar a sessão dela, tá? Ela não tem nada aberto, então eu vou fechar aqui,
fechou a sessão dela. A minha sessão é que já está ativa, só vou entrar de novo, tá? Tá lá guardadinho, Matheus. No meu caso não tinha senha, então ele entrou direto. Ok? Então, contas de usuário, né? Isso aqui é muito importante. Coloquem senhas, tá? Caso precise, ou se só quiser separar pastas, ou cada um ter seu usuário e não precisar de senha, né? A necessidade depende de cada um. E aqui alterar a maneira como os usuários fazem logon, logoff, e se vocês querem aquela tela de boas-vindas toda azul, ou se querem só uma janelinha no meio, né? Deixa eu aplicar aqui para mostrar. Fazer logoff. Né? No caso ele não deixa eu alternar entre usuários, né? Ele só me dá a opção de fazer logoff. Então vai fechar toda a minha sessão aqui, vai fechar todos os programas, vai fechar tudo. Então a gente geralmente deixa aqui tela de boas-vindas, tá? É até mais amigável para o usuário que está iniciando agora. Ok? Painel de controle. Mais um ícone aqui é o ícone sistema, tá? O ícone sistema, gente, eu posso dizer que ele é o mais importante assim do computador. Por quê? Porque o próprio nome já diz, né? Propriedades do sistema operacional, tá? Então, inicialmente, barra geral. A barra geral, ele me mostra 3 informações principais, tá? Informações do sistema. A primeira linha que ele diz Microsoft Windows XP. Ele me diz qual o sistema operacional que eu estou usando. O Windows, qual é a versão XP, ok? Professional, tá? Windows XP Professional. Profissional em português, né? Tem a versão Home, que é para mais usuário doméstico, que foi muito pouco utilizado. Então, porque esse aqui é o melhor tanto para rede doméstica, né? Usuários comuns em casa, ou para empresas. Né? O ano que ele foi feito, né? Em 2002. E qual é o pacote de atualizações que está instalado nele, né? O pacote 2. Ele já tem o 3, só que esse aqui é o pacote 2, ok? Mas se apeguem mais aqui a primeira e a segunda linha, ok? Microsoft Windows XP Professional. Aqui embaixo, registrado para, ele me mostra o nome do usuário que está registrado, qual é o nome do dono do computador e o nome do computador. Tá, o nome do sistema operacional que eu botei, o nome do computador é MCP, tá? Que eu botei as 3 letras do meu nome, né? Matheus Conceição Peinado. Tá? E aqui é um número de registro do Windows, tá? Isso aqui a gente praticamente não utiliza, né? E aqui embaixo, informações do computador, são informações básicas do hardware. Ele me diz basicamente o tipo de processador que eu estou utilizando, que nós vimos lá na primeira aula, a velocidade do processador, quanto maior esse número aqui melhor é, e a quantidade de memória, tá? No meu caso, ele tá com 384 MB de memória RAM. Tá? Então, essa aqui são informações do hardware, tá? Só processador e memória, ok? Nome do computador, né? Ah, não, desculpa, gente. Isso aqui, ó, isso aqui não é o nome do computador, tá? Isso aqui são só minhas iniciais, tá? Então, esqueçam isso aqui. O nome do computador mesmo é esse aqui, Aspire VBox, tá? Esse aqui é o nome do computador. Numa rede, por exemplo, a gente acha o nome do computador por esse nome. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado. Aba hardware, pessoal. Isso aqui é muito importante. Tem aqui o gerenciador de dispositivos. Esse botão aqui, ó, eu vou abrir ele. Ele vai me mostrar a lista de todos os equipamentos que estão instalados no computador. Detalhe, comparando com outro item do painel de controle, ele é tipo um adicionar ou remover programas. Só que adicionar ou remover programas, eu vejo a lista de programas que está instalado. Aqui eu vejo a lista de equipamentos, placas de rede, placas de vídeo, né? Placas de som, os monitores, né? Se tiver mais de um, teclado, disco, ok? Então aqui eu posso instalar também equipamentos, né? Se tiver um item amarelo aqui, uma bolinha amarela, quer dizer que tem alguma coisa errada. Tá? Ele não está instalado ou está com algum problema de funcionamento. Se tiver um X vermelho em algum item aqui, quer dizer que não está instalado, ele está indisponível, tá? Ele está desativado. Tá? Então tem que prestar atenção. Se tiver todos assim listados bonitinhos, sem nenhum aviso,
quer dizer que está tudo instalado de forma correta. Ok? Aba restauração do sistema. Isso aqui, caso a gente tenha perdido algum arquivo, caso depois de instalar um programa, né, o sistema ficou lento, eu queria voltar como estava antes, isso aqui ele ativa ou desativa a restauração do sistema. Detalhe muito importante, não é por aqui que eu restauro o sistema. Aqui eu só ativo ou desativo a restauração do sistema. Por que muitas pessoas desativam e outras ativam? Porque o meu está ativado. Tá? As pessoas desativam porque ele ocupa uma grande quantidade de espaço no disco. Tá? No meu caso, 2.455 megabytes no HD. Então, se a pessoa está com um HD um pouco mais lento, o sistema está lento, então ele desativa. Porém, né, eu não vou poder restaurar o sistema. Né? O Windows XP ele tem um problema que depois que a gente restaura 4, 5 vezes, o sistema ele não restaura mais. Tá? Isso é um erro do sistema. Então tem que ter muito cuidado aí com o que você faz no computador, né, para não ter que ficar toda hora restaurando ele. Certo? Tem a aba aqui remoto. Isso aqui é bem interessante, mas a gente não vai se aprofundar muito. Se eu ativar isso aqui, que é permitir que os usuários se conectem remotamente a esse computador. O que é remotamente? Uma coisa remota. Né? Eu quero acessar um computador que está em outro lugar, né? Através da internet. Então eu posso ativar essa opção e outra pessoa pode acessar o meu computador de qualquer lugar do mundo e eu, né, também posso acessar outro computador se ela tiver essa opção aqui habilitada, né, por exemplo, ou na minha rede interna, né, eu posso dar permissões aqui, enfim. Então é só uma parte teórica, tá? Como a gente faz isso eu não vou explicar porque isso aqui é um pouquinho mais avançado, não é para o curso básico, ok? Então, através da internet ou através da minha rede local, que eu tenho vários computadores, eu posso acessar um outro computador sem sair daqui, ok? E tem a aba aqui avançado, que é muito interessante, esse botão aqui de desempenho, ó, configurações. Isso aqui ele desativa alguns recursos visuais do Windows, dá para ter melhor desempenho, para não ter tanto processamento gráfico. Por padrão, a primeira opção aqui, deixar o Windows escolher qual a melhor opção para o computador. A melhor opção para o Windows é deixar tudo bonito. Tá? Ele não quer saber se vai deixar mais lento, se vai deixar mais rápido, né? Ele quer deixar tudo bonito para mostrar tudo que ele pode fazer. Então, tem mais duas opções aqui, melhor aparência. Esses dois aqui são iguais. Ou melhor desempenho. Melhor desempenho ele desabilita tudo, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu apliquei. E olha aqui como é que ficou, né? Ficou sem nenhum estilo, né? Ficou sem efeito, ficou sem o plano de fundo aqui dos ícones, né? Ele criou um plano de fundo aqui, ficou quadrado, né? O menu iniciar ficou sem estilo algum. Ficou um pouco feio, né? Tem gente que diz que fica muito feio. Mas isso aqui ele deixa o computador um pouco mais rápido, o processamento gráfico dele. Então o que eu posso fazer? Eu posso personalizar, né, desabilitar somente alguns que não vão fazer muita diferença. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa, melhor desempenho, eu vou ativar só esse aqui. Vamos ver. Sombras subjacentes, que é a sombra aqui, eu vou aplicar. Tá, ele vai colocar o estilo de volta aqui, mas com muitos recursos ele não aplicou muita coisa, né? Ele deixou aqui, ó, com sombra, né? Tirou aquele fundo ruim, né? Mas ele tirou muitos efeitos, né? Eu maximizo a janela, ele não dá aquele efeito de abrindo a janela, né? Ele tinha várias coisas que mostrava, tá? Mas ele deixou o sistema um pouco mais rápido, tá? O desempenho dele fica um pouquinho melhor, certo? Na aba avançado tem aqui um botão chamado aqui memória virtual. Eu vou alterar, tá? Aqui em alterar memória virtual, né? Ele utiliza isso aqui para melhorar o desempenho da máquina, né? Para trabalhar juntamente com a memória.
Então aqui a gente sempre deixa gerenciado pelo sistema e clica em definir. Tá? Vou dar um OK, ele vai me perguntar para reiniciar o computador, eu não quero. Depois quando iniciar ele coloca em ação a mudança que eu fiz. Ok? Então isso aqui é bastante interessante. Tá? Tem aqui o botão atualizações automáticas que eu vou deixar para a aula de segurança, tá? Que eu vou explicar melhor e com mais tempo o que é essa aba. Ok? Aqui se eu quero reiniciar agora, não, muito obrigado. E para concluir, o ícone vídeo, né? O ícone vídeo é a mesma coisa lá, as propriedades de vídeo. Né? A mesma coisa que eu vi aqui, propriedades, né? A gente viu lá na terceira aula. É a mesma coisa. Ok? Essa janela aqui a gente já sabe bastante, né? O que ela faz, né? É a mesma coisa e tem um item no painel de controle. Ok? Então, gente, a sexta aula era isso, tá? Só deixa eu ver aqui, tem alguns exercícios, vamos corrigir. Altere as opções de vídeo da área de trabalho através do painel de controle, né? A gente não precisa alterar, né? É só acessar ele pelo painel de controle. Vai em opções de energia no painel de controle e mude a opção de desligar o monitor depois de 10 minutos. Então vamos lá. Opções de energia, desligar o monitor depois de 10 minutos. Ok. Certo? E o número 3, desativar o modo hibernar, né? Já está desativado por padrão. Ok? Simples, fácil, qualquer coisa comenta e manda e-mails que eu vou estar à disposição. Tá? Outro detalhe, pessoal, quem quiser que eu fale de mais ícones aqui da área de trabalho, eu posso falar também. Tá? Eu estou falando dos mais básicos, né? Redes aqui, por exemplo, eu não vou falar muito porque é uma coisa um pouquinho mais avançada, já foge um pouco aqui da área local, né? Acessibilidade é uma coisa interessante de mostrar também, mas eu vou mostrar em outra oportunidade. Tá? Então, quem quiser que eu fale de alguns ícones, comentem, tá? Manda e-mail, enfim, no Facebook me adiciona, no Twitter e pede, eu queria aprender sobre o ícone tal. Então eu vou fazer um vídeo específico só dos ícones que vocês querem aprender. Certo? Então tá, gente, por enquanto era isso. Na próxima aula a gente vai aprender aí uma coisa bem simples, né, de se usar, e o vídeo vai ser bem rápido até, mas que é bem útil aí pra gente. Ok? Abraço, até o próximo vídeo.